what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11. Vocês ouviram bem? Então os sinais são expulsar demônios, falar novas línguas. Vocês ouviram bem? Novas línguas. Então não é a língua estranha que nós conhecemos na igreja. Essas línguas que estão falando aqui são outros idiomas. Por quê? Porque o evangelho no início, ele precisava desse apoio. Você tinha que ter esse conhecimento para levar o evangelho a outras culturas, a outras nações. Então, a finalidade desse falar em outras línguas era dominar outros idiomas. E é possível isso espiritualmente como dom? É. No dia de Pentecostes, os judeus que receberam o Espírito Santo receberam o dom de falar em outros idiomas. No dia de Pentecostes, as outras línguas que eles falaram, vocês podem ler lá, eram outros idiomas que pessoas de outras nações que estavam ali compreendiam e diziam assim: eles estão falando na minha língua nativa, eles estão falando no meu idioma. Por quê? Porque era importante para o evangelho falar em outras línguas para que o evangelho se espalhasse em outras culturas. Vocês entenderam? Então, primeiro, expulsar demônio é autoridade, amém? Falar em outros idiomas significa ter domínio sobre outras culturas. Primeiro, domínio sobre os demônios. Segundo, domínio sobre outro idioma para poder levar a palavra, você falar em outros idiomas. Terceiro, pegar em serpentes. Serpente representa o diabo. Pegar em serpente quer dizer que você tem autoridade sobre as forças do mal. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo isso? Então Deus te dá autoridade para expulsar demônio. Deus te dá domínio sobre outros idiomas, se você tiver fé. E Deus te dá autoridade também sobre o mal. A serpente representa o mal. Por quê? Porque eu tenho domínio sobre isso também. Seguindo o texto, se beberem algum veneno mortal, mais uma vez, não lhes fará mal nenhum. Quer dizer, você está com a sua vida nas mãos de Deus. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Quer dizer, eu também tenho o poder de levar cura. Mas tudo isso só acontece se você tiver fé. E o problema da humanidade de hoje, o problema da igreja de hoje, é que nós temos, como foi dito na semana passada, frequentadores de igreja.
pessoas que frequentam a igreja. Não são pessoas que são crentes, são frequentadores. E isso é para você também, meu irmão católico, meu irmão evangélico, meu irmão batista, meu irmão luterano, meu irmão de várias denominações cristãs. Isso é para você também. Você tem sido um frequentador de igreja. Você não tem sido um crente. Porque sinais seguem os crentes. Quando você pega um crente depressivo, ele é depressivo porque ele não crê. Quando você pega um crente desesperado, ele é desesperado por quê? Porque ele não crê. Ele frequenta a igreja, mas ele não tem a menor intimidade com Deus. Ele não se relaciona com Deus. Ele se relaciona com o pastor, com o sacerdote, que se relaciona com Deus. A sua fé é depositada do teu líder. Você tem que enxergar o teu líder como um orientador. Ele não é Deus. Esse é o problema. Nós frequentamos igrejas e dependemos de homens para nos orientar, porque nós mesmos não temos a fé necessária para mover o sobrenatural. Marcos 16, 17 nos orienta a crer em Deus para que nós tenhamos domínio sobre todas as coisas. Quando Deus fez Adão, quando Deus criou o homem e o colocou no centro do Éden, ele disse: domine sobre todas as coisas. Sobre a terra, sobre as plantas, sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes, exerça domínio sobre tudo. Deus nos deu essa orientação de exercermos domínio sobre todas as coisas. Só que hoje as pessoas nem acreditam em Deus. Não acreditam que existe. Não acreditam que Deus se importa. Não acreditam que Deus está do teu lado. Não acredita que Deus pode te orientar numa hora difícil, numa hora de dúvida. Não acredita que Deus pode te curar. Não acredita que Deus pode tirar esse demônio que está atormentando a tua vida. Parece que há um demônio reservado só para você. E eu tenho uma informação para te dar. Não é um só não, tem muitos demônios. Mas para lidar com o demônio, Marcos 16, 17 diz assim: expulsarão demônios se crerem. Você precisa expulsar esses demônios da sua vida. Você precisa pôr esse demônio para correr da sua vida. Esse demônio que tem tirado o teu sono. Esse demônio que tem atormentado você. Esse demônio que tem atrapalhado o teu casamento. Esse demônio que tem atrapalhado o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, com o teu trabalho, com os teus amigos. A Bíblia aqui em Marcos 16, 17 diz: você pode expulsar esse demônio. Mas para isso você tem que crer, você tem que acreditar. Ah, Moisés, eu não acredito. Então abraça o capeta e vá com ele para o inferno. Essa é a opção que você tem. Você tem duas opções: ou você expulsa o demônio, ou você abraça o demônio. O que é que você vai fazer com o demônio que está atormentando a tua vida? Você vai deixar ele tomar as rédeas da sua vida? Moisés, eu não consigo ter fé. É engraçado, né? Perguntaram para o Charles: Charles, o que é fé? Ele falou: fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se esperam. Você não precisa ver para crer. Você só precisa ter certeza que se você colocar nas mãos de Deus, Ele vai saber o que fazer com os seus problemas, as suas lutas e as suas dificuldades. Amém, queridos? Amém. Falar em outras línguas. Isso, claro, outros. Mas eu quero chamar a atenção para dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque dentro da tua casa, cada um fala um idioma diferente. Vocês não conseguem se entender. Eu sei, porque eu também tenho minha casa. Não moro sozinho, eu moro com a minha esposa. E graças a Deus meus filhos são casados. Porque se eles estivessem lá, seria mais dois para a gente também não se entender. Cada um fala uma língua diferente. Cada um fala um idioma diferente. O marido fala: me dá a xícara, a mulher traz um prato. A mulher fala: me dá o açúcar, o homem leva o sal. Porque o diabo confundiu as nossas línguas. E nós não nos entendemos.
É assim ou não é? Vocês estão se entendendo em casa? Ah, como seria bom. Às vezes eu olho para minha esposa e penso, ela está cansada, vou deixar ela quietinha ali para descansar. Aí na discussão ela fala assim, você me viu lá e nem fez nada, não falou nada. Eu deixei ela quietinha para ela ficar em paz. Falei, não vou perturbar ela. Só que no coração dela está esperando que eu vá lá, que eu dê um abraço, que eu faça um carinho, que eu fale uma palavra bonita. Só que na minha cabeça eu acho, ela quer paz. Da mesma forma, às vezes eu chego em casa todo cheio de problema e eu quero que a minha esposa simplesmente se deite ao meu lado ali na hora que eu ponho o filme. Não para assistir, mas que ela se deite ao meu lado, me abrace. E aí, da forma como eu chego em casa, ela olha e fala assim, hoje ele está com pouca paciência, não quer conversa, vou deixar ele em paz. E eu lá no sofá esperando, fazendo aquela carinha ali. Na esperança dela ir lá e me abraçar e deitar comigo. Mas ela fala assim, na cabeça dela, ela pensa assim, ele quer sossego. Você está vendo que a gente não fala a mesma língua em casa? Mas aqui em Marcos 16:17 diz, e falarão outras línguas. Quem sabe o que você está precisando é o dom de falar a língua que teu marido, a tua esposa entenda. A língua que os teus filhos entendam. A língua que os teus pais entendam. A língua que teu chefe, teu encarregado, teu supervisor do trabalho entenda. E quem sabe você também começa a entender as línguas que todo mundo fala à sua volta. O seu problema é que você não fala e não domina outras línguas. Queira Deus, como diz o texto, oxalá, que a sua mente seja aberta e você comece a dominar todas as línguas necessárias para que você seja feliz. Marcos 16:17 diz, esses sinais seguirão aos que crerem. Você vai expulsar esse demônio da sua vida. Você vai aprender outras línguas. Você vai dominar outras línguas para se entender com todo mundo. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você não vai ter medo de lidar com o mal, porque você tem autoridade para pegar serpentes, que representam o mal, que representam o diabo. E ainda que a morte venha te cercar, ela não vai te atingir, porque você, ainda bebendo, ainda que beba alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Isso é o que a palavra nos diz. Mas isso é para quem crê. Lamento informar você, caro, meu caro e minha cara, frequentadores de igreja. Isso não é para frequentadores de igreja. Isso é para quem crê. Ah, Moisés, então não preciso frequentar a igreja. Precisa sim. Porque se você não for na igreja, você não vai ser instruído. Se você não é instruído, você não vai aprender a lidar com todo esse poder que está sendo te dado. Você tem poder. Não você tem que pôr isso em prática. Moisés, como é que eu vou adquirir essa fé? Pondo em prática o que você ouve e o que você lê nas Escrituras. Sabe qual é o grande problema dos crentes de hoje? Preguiça. Tem preguiça de examinar as Escrituras. Tem preguiça de orar. Ah, eu estou cansado. Queridos, vocês vivem cansados. Está cansado do casamento, está cansado de ser pai, está cansado de ser funcionário, está cansado de trabalhar, está cansado. O cansaço é o tempo todo, vive cansado. Essa é a maior desculpa que o diabo inventou para você não exercer a tua autoridade e o seu poder na terra. Mas hoje, em nome de Jesus, a palavra também nos ensina que o Senhor renovará as nossas forças. Está na Bíblia. Você está cansado? Jesus renova as suas forças. Você não só vai andar, ter força para andar, mas a Bíblia diz que você vai ter força para correr, como a corça. A palavra também diz, voarão como águia. Você não só vai andar, como vai correr e vai voar também. O que isso quer dizer? Que Deus vai renovar as suas forças. Tudo está na palavra. Está tudo escrito. Então por que sofrer? Ontem eu estava conversando com o Jonas disse que um dia ele foi numa analista
E eu lembrei que quando eu estava estudando em psicologia pastoral, nós fizemos alguns insights com um psicólogo, um pastor de psicólogo. E, por favor, entendam, né? Eu não estou dizendo aqui para você que você não deve procurar um analista, um psicólogo, né? Não, longe disso. Para isso existem os profissionais. Mas eu prefiro a palavra de Deus. Ouviram bem? No curso lá nós aprendemos que tem que ser procurado, sim, um psicólogo, um analista, alguém para... Aí o Jonas estava falando que ele chegou, ele foi na consulta, aí ele falou, essa caixa assim, 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 assim. Aí a doutora falou, tá. E o que você faz para... O Jonas, tem a caixa, eu não consigo abrir, é isso, né? A caixa, eu não consigo abrir. Aí a doutora olhou para ele e falou assim, muito bem, você está dizendo que tem uma caixa e você não consegue abrir. O que você faria para abrir a caixa? E ele começou a falar a experiência dele, eu comecei a lembrar das aulas que nós tivemos. Aí ele, tem essa abóbora, se eu cortar essa abóbora, ela está estragada por dentro. Então você está me dizendo que tem uma abóbora, se você cortar, ela está estragada por dentro. E o que você faria se você abrir a abóbora e ela estivesse estragada por dentro? Aí o Jonas falou assim, minha senhora, eu vou pagar essa consulta com a dor no coração. Ela, por quê? Ele falou, porque eu estou te colocando minha situação e você está perguntando para mim como é que eu vim aqui para você me falar como resolver essa coisa. Eu falei, Jonas, na verdade, o analista, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você pensar em uma forma para resolver o seu problema. Ele falou, eu olhei para ela e falei assim, a partir de agora eu vou chegar de manhã, eu vou me posicionar de frente do espelho, vou olhar para mim e vou falar assim, tem uma caixa que eu não consigo abrir. E aí, o que você me diz para o reflexo dele no espelho? Porque é o que o analista faz. Você olhar para o seu reflexo. Quem tem Jesus é totalmente diferente. Ao contrário do analista, e ouçam bem, se algum analista vai ver isso aí, e por favor, não estou desmerecendo vocês, porque existem muitos frequentadores de igreja que não têm fé, que não acreditam, e tem muito incrédulo que precisa de vocês. Então, glória a Deus pelos incrédulos, porque aí vocês têm serviço. Mas para quem crê, para quem é de Deus, a palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei e vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus jamais vai olhar para você quando você perguntar, tem uma caixa que eu não consigo abrir, Deus jamais vai dizer assim, você me disse que tem uma caixa que você não consegue abrir? Como você faria para abrir a caixa? Não, Deus te responderia, tem uma caixa, filho, que você não consegue abrir? Aperta esse botão que ela abre para você. É assim que Deus trata a gente. O crente não precisa buscar resposta dentro de si. Sabe por quê? Porque toda a resposta vem daquele que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. É o que a Bíblia diz. Deus nunca te responde com outra pergunta. Ele sempre te dá a resposta. Isso está em Jeremias 33:3. Anote aí. Jeremias 33:3. Quando você tiver uma pergunta que você não souber, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho e pergunte para Deus. E Ele vai te dar a resposta. Eu percebi que caiu um pouco aí a visualização. Acho que o pessoal tinha muito psicólogo assistindo a live de hoje. Mas é isso. Eu estava conversando com uma pessoa que sofre de depressão. Eu falei para ela, eu também tenho um grau de depressão. Mas eu nunca tomei remédio para isso. Todas as vezes que a depressão tenta me pegar, sabe o que eu faço? Dobro o meu joelho e vou falar com Deus. Quando a depressão tira o meu sono, e às vezes eu estou meio distraído, eu tenho minha esposa que ela fala assim, está na hora de você ir lá para a sala orar. Quando a depressão tira meu sono, quando a ansiedade tira meu sono, a solução, o remédio, o calmante, o tranquilizante, o sonífero que me é servido chama-se oração. É quando eu vou para a minha sala, dobro meu joelho, 2, 3 horas da madrugada, e eu começo a orar. É incrível. E essa receita eu prescrevo para vocês. Perdeu o sono? O que acontece quando você começa a ler a Bíblia?
Dá um sono, né? Aí a resposta. O teu calmante. Perdeu o sono? Vai ler a palavra de Deus. Examinar, pois, as escrituras, porque é de mim que elas testificam, disse Jesus. Está sem sono? Vai ler a Bíblia. O sono vem na hora. Esses dias a Yolanda estava ansiosa, porque ela tem algumas encomendas do trabalho dela, confeitaria. E ela falou, ai Deus, não estou conseguindo dormir, porque eu deito. E aí começa a vir um monte de pensamento, um monte de ideia, um monte de... Sabe a criatividade quando está aflorando, né? E ela, começa a vir um monte de ideia, um monte de coisa. Aí eu fico virando de um lado para o outro, aí eu tento dormir. Aí, mas você pode fazer. Eu sei como é que é isso, porque quando eu estou com um projeto, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou envolvido com algum projeto, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, aí vem, eu poderia fazer assim, eu poderia fazer assado, e aí eu não consigo dormir. E todos nós somos assim quando a gente está envolvido com um problema, ou com um projeto, ou quando a gente tem alguma ideia, ou quando a gente quer resolver algum problema. A hora para pensar nisso é quando você coloca a cabeça no travesseiro. E como é que você resolve isso, Moisés? Orando. É orando que eu resolvo os meus problemas. Porque o texto diz, clama a mim e responder-te-ei. Então, só tem um que pode responder as perguntas de como abrir a caixa, de como resolver o problema da abóbora podre depois que você abre. Eu até brinquei com o João e falei, se você abrir uma abóbora e ela estiver podre por dentro, da próxima vez, acorde mais cedo e colha a abóbora antes dela vencer o prazo. É o que Jesus falaria para você. Você está dormindo muito no ponto, filho. Você está colhendo a abóbora podre porque você está dormindo muito. Vai mais cedo, colha mais cedo. Não consigo abrir a caixa. É porque você não está prestando atenção no fecho. Tem um fecho aqui, ó. Tem uma chave pendurada ali que você se enfiar nesse buraquinho e girar a chave, ela vai destravar. O que você precisa é de Deus na sua vida, de orientação do Pai. Jeremias 33, 3. É clamar a pessoa certa. Você tem clamado a muita gente. Você clama para o vizinho, você desabafa seus problemas para o vizinho, desabafa para a sua amiga, para o seu amigo, que às vezes, ao invés de melhorar, ao invés de ajudar, faz piorar. Está entendendo? Às vezes, quando você sai contando seus problemas para o primeiro que aparece, ao invés de ajudar, piora. Mas quando você clama a Deus, quando você fala com Deus, e não tem nas Escrituras situação em que Deus não responda, de uma forma ou de outra, Ele vai te responder. De uma forma ou de outra, Ele vai falar com você. E como Deus não responde nada? Quando Ele fica em silêncio. Eu costumo dizer que o silêncio de Deus significa não. Ele já falou tanto com você. Ele já mostrou tantas vezes a solução para você. E você não atentou a isso. Se cala. Não é que Ele não responda. Ele está dizendo para você, volte às páginas, releia todas as nossas conversas. Amém, pessoal? Amém. Então, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Comece a expulsar os demônios da sua vida. Você tem poder, é só crer. Falarão novas línguas, quer dizer, você não só vai falar, mas vai entender tudo aquilo que é falado. Você vai saber se fazer entender, ouviu bem? Vai saber se fazer entender. As pessoas vão entender o que você está falando, porque você vai usar os termos corretos. E você vai entender o que é falado à sua volta, principalmente dentro da tua casa. A esposa vai entender o que o marido fala, o marido vai entender o que a esposa fala, e as brigas cessarão. Falarão em outras línguas significa compreender o que é falado. E saber falar para que te compreendam. Você vai ter esse discernimento. Pegarão em serpentes. Serpente, a serpente na Bíblia significa o mal maior, o inimigo, o adversário. Então, quer dizer, não é o diabo que vai dominar você. Pegar em serpente significa exercer autoridade sobre o réptil, exercer autoridade sobre o mal. O mal não te domina, você domina ele. Você vai dizer para o mal, fique quietinho aí no seu canto.
Eu não tenho medo de você. Você não vai dominar a minha vida. Você não vai ter domínio sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Eu tenho domínio sobre você. Então eu te digo, fique quietinho aí. Como diz os pentecas neopentecostais, está amarrado. Você vai ter esse domínio. Certo? Pegar em serpente significa dominar o mal. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Ter domínio sobre a morte. Você tem muito crente morrendo. Tem um monte aí de Walking Dead. Um monte de crente morto andando para cima e para baixo. Por quê? Porque foram envenenados. Envenenados por conversas, envenenados por fofoca, envenenados por situações, sentimentos. Lembra que eu falei? Às vezes o marido chega calado em casa esperando um abraço e a mulher pensa, ele não quer que eu chegue perto dele. E aí a pessoa fica envenenada. E isso prejudica. Tenha a ousadia de perguntar para a pessoa o que ela quer. Meu bem, o que é que você está querendo hoje? Você quer sossego ou você quer abraço? Você quer atenção ou quer que eu te deixe? Estão ouvindo bem, queridos? Tem um monte de casalzinho novo aqui hoje, né? Recém-casados. É bom vocês saberem disso. Não tenha medo de perguntar. Não deixe o veneno entrar no teu coração. Não beba esse veneno, o veneno do silêncio. Ai, não vou falar nada não. O outro que tem que adivinhar o que eu estou pensando. Isso não existe. Chega da pessoa e pergunte, escuta, eu vi que você chegou meio emburrado em casa hoje. O que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? Aí se a pessoa fala assim, ó, eu quero sossego, me deixa em paz. Às vezes eu estou com a Yolanda e aí ela começa a falar. E aí eu falo assim, fica quieta. Sabe o que isso significa? Intimidade. Fica quieta, moça, tá falando. Poxa, desde a hora que a gente saiu, voltamos, tal, já tomamos banho, você não parou de falar ainda. Aí ela olha para mim e fala, ai, Bê, desculpa. Aí sabe o que ela faz? Resposta dela, continua falando. Aí é onde entra o discernimento. Ela precisa falar. Eu tenho que entender. Eu quero paz, mas ela quer falar. Vamos entrar no acordo. Eu te escuto um pouco, você se cala um pouco. Você tem que falar. O que você está sentindo, o outro não vai adivinhar. Foi no modo avião. Esse aí, às vezes você tem que ir, mas não é bom. Porque às vezes você quer pôr um monte de coisa para fora, não põe, e você fica esperando que o outro adivinhe. Então peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, mas não engula esse veneno. E se engolir, se você engolir o veneno, estão ouvindo, pessoal? Está ouvindo aí, meus queridos que estão assistindo? Se você vier a engolir o veneno, não permita que ele te faça mal algum. Ainda que você tome o veneno da incompreensão, o veneno do desamor, o veneno da hostilidade no relacionamento, ainda que você beba esse veneno, não deixa ele descer ao teu coração, tá? Não deixa ele te fazer mal. Marcos 16, 17 te dá a resposta para tudo isso que você está vivendo. Expulse o demônio que te atormenta. Aprenda a falar a língua que todos entendam. E procure o dom do discernimento das línguas que são faladas à tua volta. Não é língua estranha de pentecostal, não. Como eu disse, eu sou pentecostal, mas que adianta você falar a língua dos anjos, como nós pentecostais falamos, e não conseguir falar a língua do teu marido ou da tua esposa, do teu filho, dos teus amigos. Não adianta nada. Você fala a língua dos anjos na igreja, com a pessoa que você ama, você não consegue falar na língua. Que ele entenda ou que ela entenda. Antes você não falasse línguas estranhas.
mas que você soubesse compreender as pessoas e ser compreendido pelas pessoas. Pegue a serpente, ou melhor, exerça domínio sobre a serpente que está querendo dominar a tua vida. Que você tenha autoridade para pegar essa serpente e jogá-la para longe. Amém? Amém? E o veneno que tenta tirar a tua vida, a tua paz, o teu sossego, ainda que você venha tomar esse veneno, que você seja imune a esse veneno, ao veneno da fofoca, ao veneno da contenda, ao veneno da incompreensão, ao veneno das palavras tortas que são ditas na hora da briga, que esse veneno nunca venha te prejudicar. Ainda que você tome o veneno, opa, desceu, bebi o veneno aqui, ó. Dei espaço para o veneno na minha vida, mas esse veneno não vai exercer poder sobre a minha vida. Amém, pessoal? Imporão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. E isso é bom, né? As quatro situações são com você, é um tratar com você. A quinta situação envolve aqueles que estão à sua volta. É exercer domínio sobre situações ruins e difíceis, aqueles que estão à sua volta. É quando você passou dos 4 primeiros testes. Quando você superou os 4 primeiros testes, você agora tem maturidade para lidar com as pessoas que estão à sua volta. Imporão as mãos sobre os enfermos. Quer dizer, eu agora que expulsei demônios, que entendo as línguas que são faladas à minha volta e sei me fazer entender por todos que estão à minha volta, eu aqui agora também tenho domínio sobre todo o mal, todo o veneno que é lançado contra a minha vida, que não me causa dano algum, porque eu sou imune aos venenos. Posso também impor as mãos sobre os enfermos. Eu posso levar cura. Eu já superei tudo à minha volta e agora eu posso levar cura. Não é simplesmente pôr a mão no doente e falar, eu te curo em nome de Jesus. Não, é você ter o poder de curar as pessoas espiritualmente e fisicamente. Mas tudo isso é para quem crê. Se você é só um frequentador de igreja, infelizmente, é com muita tristeza que eu te informo que você não tem esse poder. Mas se você é um crente de verdade, você exerce domínio sobre todas essas coisas. Amém, pessoal? Esses sinais seguirão aos que crerem. There is power in the name of Jesus, oh, to break every chain.